Alô, gente, canal do Xavier, eu sou o Xavier. Bom, vou dar continuidade aos vídeos relativos ao, ao Carlos Fino e a sua tese de mestrado, que fala de um estranhamento entre Brasil e Portugal. Como eu tinha dito antes, eu vou falar aqui dos comentários, porque foram comentários bastante interessantes, que já causou aqui uma polêmica, uma certa polêmica, e eu vou falar a respeito desses. Já falei de alguns. Bom, houve aqui um cidadão é, que, foi bastante descortês, eu acho, né? Mostrou assim uma espécie de um ódio muito grande, parece que ele tinha uma coisa apesar apesar dele ser uma pessoa que tem pelo nome uma origem portuguesa, ele mesmo confirma que tem. Mas o José Luiz Maia Borges. Ele escreveu: portugueses gostam de se sentir superiores aos brasileiros. A verdade nua e crua é essa. Quantos relatos existem de portugueses que foram maltratados no Brasil? Quantos relatos existem de portugueses que foram maltratados no Brasil? Ele pergunta. Agora me diga, quantos brasileiros já foram humilhados em Portugal? Desde universitários em Coimbra aos imigrantes que desejam uma nova vida. Eles gostam de subjugar sem motivo aparente. Acho que não se trata de negar as raízes que temos com eles. Eu, por exemplo, tenho ascendência portuguesa, mas isso não impede de enxergar algumas coisas como elas são. Eles ainda acham que estão em alguma caravela por aí gritando terra à vista. Quando eles, quem, senhor José Luiz Maia Borges, os 10 milhões de portugueses em Portugal, os mais de 10 milhões de portugueses em Portugal, fora os outros tantos milhões de portugueses que existem espalhados pelo mundo, inclusive alguns aqui no Brasil. Não estou falando nem de descendentes, estou falando de portugueses natos que estão em outros países. Todos esses gostam de se sentir superiores aos brasileiros. Que comentário mais absurdo esse? Se existem pessoas em Portugal que pensam dessa maneira, com certeza existem. Quantos racistas? No Brasil existe. Você já ouviu falar do movimento nazifascista no Brasil? Movimentos nazistas, pessoas que idolatram o Hitler, o regime nazista. Você já viu, de vez em quando a polícia pega alguns aí, você já viu isso? Pessoas no Brasil. Como pode um Brasil, um país miscigenado, porque ninguém que tenha nascido no Brasil e que não saiba exatamente quem são seus antepassados, que sejam eles europeus, por exemplo, ou de outra nacionalidade, né? Qualquer um que seja descendente de brasileiros que estão aqui há muito tempo, a probabilidade de serem descendentes de negros, de índios, de judeus, de todos aqueles povos que os nazistas odeiam. Inclusive teve um desses nazistas brasileiros que entrou, parece que num grupo de discussão, num chat tal de nazistas na Alemanha, e toda assanhadinho na comunidade, e foi rapidamente expulso de lá, chamado de alguma coisa tipo macaquito, alguma coisa assim. Quer dizer, num país como o Brasil, onde nós temos atualmente um governo nazifascista, que é quem diz que não, olha, o Bolsonaro recebeu aqui representantes de partidos, de grupos nazistas da Alemanha. Bolsonaro deu declarações com orgulho de que o antepassado dele, alemão, teria lutado lá no exército nazista. Então, aí você vem e fala que portugueses gostam de se sentir superiores aos brasileiros. Olha, possivelmente há portugueses que pensam assim. Possivelmente há. Mas aí você generalizar que portugueses, como se fossem todos os portugueses de Portugal, a população em massa em Portugal, bicho, isso é de uma ignorância tamanha. Tamanha. E você sendo descendente português, você pensa dessa forma? Bicho, pelo amor de Deus. Né? Aí depois lá no final, não, mas não tem ódio de português algum, Patrício, se referindo a quem está comentando com ele, né?
Ele parece não saber que o termo patrício você dirige a uma pessoa que é da mesma pátria que você. Já que você não se sente português, você não tem por que chamar um português de patrício. Patrício são pessoas que pertencem à mesma pátria. Os portugueses chamavam uns aos outros de patrício, porque quando se encontravam, olha, esse é patrício porque é da mesma pátria que eu. Não é um jeito de chamar o português. É patrício, porque é da mesma pátria. Como você parece que renega a coisa lusitana, então você não deveria chamar um português de patrício, né? Bom, aí ele fala da coisa do ouro roubado. É um absurdo isso. É um absurdo isso, porque, em primeiro lugar, quando alguém fala aqui que o ouro foi. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. O Luiz Antônio fala: você revela um ódio, um rancor sem limites. E é verdade. É verdade. Ele fala assim: espera aí, guys, porque o Luiz Antônio fala de piadas de portugueses, que essas piadas ofendem e tal, né? E que o ouro, o chamado ouro, aliás, o ouro explorado, apenas cerca de 20% veio para Portugal. Não sei se foi realmente isso, mas ele diz que era um direito, que era pelo direito. E aí, direito dos portugueses de explorarem esse ouro. E aí o José Luiz Maia Borges fala: espera aí, gajo, deve estar brincando de direito? Foi isso mesmo que você disse? Você disse que Portugal tinha direito de expropriar o Brasil por uma questão de direito. Em primeiro lugar, parece que o Maia Borges não entendeu muito bem. Eu acho que eu entendi o que o Luiz Antônio disse. O direito, meu amigo, o senhor Maia Borges, o direito é aquilo que está na lei. O direito é uma convenção, né? Se existe um direito natural, essencial, isso é uma discussão, mas o direito é o que está na lei. E, veja bem, o Brasil não existia como país independente, o Brasil era uma colônia de Portugal. Volto a dizer, quem criou o Brasil foram os portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, havia vários grupos indígenas que tinham o seu espaço geográfico, mas você não pode dizer nem que eles tinham países, porque um país, meu amigo, é uma invenção recente, né, na orquestração mundial. Se você voltar no tempo, por exemplo, um dos primeiros países do mundo foi justamente Portugal. Por quê? Porque o que você considera um país? Você olha no mapa, quando você pega um mapa, o Atlas geográfico, lá, você abre aí tem lá os países, limitados por as suas fronteiras. Uma coisa que determina um país é uma limitação territorial. Você pode falar, por exemplo, que os judeus, antes do Estado de Israel, eles tinham um país? Existia um país dos judeus? Não. Você podia dizer assim, a terra dos judeus é lá naquela região da Palestina, mas não existia um país dos judeus. O país dos judeus, ou seja, Israel, ele foi criado pela ONU no século XX. Então, uma limitação territorial, um conjunto de leis, uma organização estatal, isso é um país. Então, quando os portugueses chegaram aqui, não existia isso, os índios não tinham esse tipo de organização. Eles não tinham esse tipo de organização. Então, Portugal, volto a dizer, como já disse em outros vídeos, por meio de acordos, os portugueses se uniram a tribos indígenas para lutarem contra outras tribos indígenas que eram inimigas dos primeiros índios. Os índios tinham inimizades tão fortes entre tribos, né, que eles se aliaram a portugueses, se aliaram a franceses, se aliaram a holandeses, para guerrear contra as outras tribos. Os portugueses se aproveitaram disso em grande medida. Os portugueses guerrearam contra índios, expulsaram, mataram, escravizaram índios. É verdade isso. Isso tudo é verdade. Mas isso aconteceu
há 500, 400, 300 anos atrás. Os portugueses, há 200 anos, os portugueses saíram do Brasil, há 200 anos. Os problemas que nós temos hoje são somente da herança portuguesa. É claro que uma herança é uma herança. Ela diz muita coisa ruim daquele esquema estatal português ficou marcado no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas isso não explica por que nós somos o que somos hoje, porque nós já recebemos aqui milhões de italianos, milhões de alemães e várias outras nacionalidades, judeus, sírios, libaneses, japoneses que as pessoas gostam tanto de falar, os japoneses são muito organizados, os japoneses são muito eficientes, os japoneses são muito tecnológicos. Pois é, essa contribuição japonesa no povo brasileiro não fez com que a gente tivesse aí uma organização melhor? E dos italianos? As pessoas também gostam tanto de falar das suas origens italianas. Os alemães, né? Os alemães, por exemplo, também se gosta muito de falar eu sou descendente de alemães, que é assim que os alemães, olha, eu não tenho nada contra os alemães, pelo contrário. Mas as pessoas esquecem que os alemães foram responsáveis pela maior tragédia do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. Eles foram responsáveis pela primeira também. Eles foram responsáveis pelo Holocausto, onde eles mataram milhões, não só de judeus. Eles mataram poloneses, eslavos, eles mataram ciganos. Então, esse cidadão, o Maia Borges, ele parece que ele não entende muito bem as coisas. O ouro não foi roubado do Brasil porque o Brasil não existia como país independente. O Brasil era uma possessão de Portugal. Você, quando estava aqui no Brasil, você estava em Portugal, assim como hoje, por exemplo. Se você vai para os Açores, por exemplo, é uma ilha, é um conjunto, um arquipélago distante lá do Portugal continental. Mas você está onde? Você está em Portugal. Quando você está no Brasil, se você for para Fernando de Noronha, você está no Brasil. Porque Fernando de Noronha é uma possessão, faz parte do Brasil. Amanhã ou depois pode se tornar independente. Um outro país pode chegar e tomar Fernando de Noronha do Brasil, passar a ser um outro país. Mas até hoje é Brasil. Então Portugal, o Brasil colonial, não era um país independente. Era Portugal, fazia parte de Portugal, e por isso os portugueses tinham direito, segundo a lei internacional, entendeu? De explorar. E muito do ouro ficou aqui mesmo, foi muito mal, né, explorado. E outra, quem proclamou a independência do Brasil de Portugal foram portugueses, porque a elite era portuguesa. O imperador tinha nascido em Portugal. O primeiro nasceu em Portugal, ele era português. Ele voltou para Portugal para lutar lá em Portugal contra o irmão dele. Quando ele deixa o filho dele aqui. Então, falta muito entendimento. Bom, Maia Borges, se você tem tanto ódio assim, acha que os portugueses são tão ruins assim, sei lá, vai no cartório e pede para tirar esse sobrenome aí de Maia Borges, vê se você consegue fazer isso e coloca aí um sobrenome em inglês, quem sabe a tua vida melhora. Gente, vou parar por aqui. Vou fazer mais vídeos a respeito. Um abraço.